Hoje, 25/5/2015, estamos entrevistando pelo projeto de História Oral do TRT 18 a ministra Dora Maria da Costa, do TST. Boa tarde, ministra. Boa tarde. É um prazer recebê-los no meu gabinete. Em que data e local a senhora nasceu? Bom, eu nasci em Minas Gerais, numa cidade, quer dizer, nem foi na cidade, foi no município rural de Dores do Indaiá. O ano fica para pesquisa. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Bom, como eu já disse, eles são mineiros, né? A minha origem é mineira com muita honra. Embora Goiás seja meu segundo estado, o estado do coração. Mas a origem é rural. Eu nasci numa fazenda e meus irmãos, quase todos, nasceram também na fazenda. Quantos irmãos a senhora Nós tem? somos 9 filhos, eu tenho 8 irmãos. São 7 mulheres e 2 homens. Qual a ordem dos... Eu sou a terceira. Que memória a senhora traz da sua infância e adolescência? Já bem longe, né? Mas é uma infância interessante. Por quê? Porque nos idos 60, já não era infância, mas já era adolescente, a vida era muito difícil para todo mundo. E principalmente para aqueles que nasceram numa origem humilde e rural. Meu pai com 7 mulheres, naquela época ainda não tinham 7, mas... Então ele não podia contar com a mão de obra, né? Do homem, do homem, do menino, né? Então ele levava as mulheres para ajudá-lo na roça. Então a minha infância foi de muita falta de recursos, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma coisa que hoje eu não vejo criança tendo: possibilidade de brincar. Brincar sem ser com brinquedos caros, mas você tinha uma infância muito feliz. Apesar de faltar quase tudo, mas a gente era bem feliz. E eu trabalhei muito na minha adolescência, no meio rural. Por quê? Na época de férias, a gente ia para a casa da mãe, né? Para a fazenda, que não era fazenda, era um pedaço de terra, e meu pai levava a gente para plantar feijão, arroz, colher milho, e eu puxava o boi. E tem uma música que me lembra muito essa fase, que chama Meu Reino Encantado, de Daniel. Porque exatamente aquela hipótese que ele fala, que é a de puxar boi. Você fica na frente do carro de boi, dos bois, e o carro vem atrás. Eu fiz muito isso. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa determinada. Ela dizia: vocês vão estudar. Então ela brigava sempre com meu pai porque ele queria que a gente ficasse lá trabalhando, e ela não. Ela queria que a gente estudasse. Então a gente só fazia esse tipo de trabalho nas férias. Ministra, a senhora exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Exatamente que era de ajudar os pais, né? Eu ajudava o meu pai. Não trabalhei, eu comecei a trabalhar com carteira assinada, eu tinha 15 anos. Mas antes era só de ajudar a família. Ministra Dora, quando criança, adolescente, o que a senhora aspirava a ser ao tornar-se adulta? Ai, olha, isso é muito difícil. Se você voltar para hoje, você perguntar a um adolescente de 15 anos o que ele quer ser, 15, 16, dificilmente ele vai saber. O que eu sabia é que eu queria estudar, mas profissão eu não lembro. Conte-nos como foi sua trajetória estudantil. Pois
naquela época, a gente não tinha o que tem hoje, roupa de grife, e eu estudava com uniforme. Então, e não tinha, eu só tinha um par de sapato para ir para a escola. E menina adora, a gente ficava brincando na rua, então durante fora da escola você não se preocupava com calçar nada, né? Era descalço mesmo. Mas para ir para a escola tinha um par de sapato e quando ele rasgava, e ele era de plástico, borracha, né, que eles chamavam, eu costurava ele para poder, lavava ele todo dia. Eu tinha um carinho com o uniforme, mas eu sempre fui muito Caxias. Então, eu fazia qualquer sacrifício, para mim não era sacrifício para ir para a escola. E eu estudei em colégio público, lá em Dores, o colégio era público, mas a escola era muito boa. Não sei se porque eu também gostava de estudar. Então, assim, eu lembro que naquela época, hoje não fala mais primeiro, segundo ano, no grupo escolar. E tinha um tal de admissão que ficava entre a quarta para a quinta, né? E eu tirei em primeiro lugar de toda a escola, em razão exatamente de ser muito Caxias. O que eu sabia que eu queria estudar e eu faria qualquer sacrifício. E tanto é que a minha irmã parou de estudar e foi trabalhar para ter as coisas e tal. Eu não quis. Eu quis ter aquele par de sapato, mas eu queria estudar. O que eu queria ser eu não sabia, mas eu queria estudar. Ministra, como se deu o seu interesse pela área trabalhista? O que a levou a escolher a magistratura? É difícil. Para o direito, eu me recordo de um ponto que ficou na minha cabeça. Eu, voltando do ginásio à noite, a gente voltava 7 horas, 8 horas da noite, mas eu estava indo e tinha um julgamento na minha cidade, famoso. A rua, eles fecharam a rua e eu era adolescente, eu queria porque queria entrar e assistir. E eles não me deixaram, claro, criança entrar num julgamento que era famoso na cidade, alguém que matou alguém. E eu falei, um dia eu vou virar advogada. Mas isso eu tinha o quê? 13, 12 anos. Depois disso, é claro, esqueci a vida, a luta, né? Quando eu comecei, eu não fiz, terminei o ginasial e não tinha condições de estudar logo imediato, fazer faculdade, não tinha a menor condição. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhava o dia inteiro e eu resolvi que eu queria estudar para fazer vestibular. E surgiu o direito de novo, ele apareceu, estava lá num ponto guardado. E aí eu comecei a fazer, quando eu estava no último ano, eu trabalhava num laboratório de produtos farmacêuticos. E eu lembro que eu abri o jornal e tinha um concurso para servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Eu lembro que eu falei, eu vou fazer esse concurso. Por quê? Na minha sala, tinha 2 colegas que eram servidores do tribunal e ganhavam bem. Na época eu me lembrava disso. E eu falei, não, eu vou fazer esse concurso. Fiz, passei, e aí eu fui para a Justiça do Trabalho. Como a magistratura surgiu, também tem um ponto lá, quando eu formei, um colega meu falou assim para mim, você tem o perfil de magistrado. Falei, você está brincando. Ele falou, tenho. E depois, quando eu era assessora, já lá na Terceira Região, eu fui assessora do ministro, que foi ministro, na época era juiz, né? Ney Dole. Eu era assessora dele e foi ali que surgiu a vontade, a possibilidade de fazer concurso para a magistratura do trabalho. Então, na verdade, a Justiça do Trabalho surgiu, não só a magistratura, surgiu para mim em razão daquele concurso. E ali eu vi que eu gostava do direito do trabalho. E aí foi amor, né, até hoje. Ministra, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. A senhora se recorda
Poderia nos falar sobre esse acontecimento? Sobre esse acontecimento, sim. Tem coisas que nessa criação do tribunal que eu não posso falar, mas que eu lutei para entrar para Goiás, eu lutei. Lutei muito. Quando o projeto de lei tramitava no Congresso, eu estava como presidente da junta, naquela época, de Rondonópolis. E, da forma que o projeto estava, se eu não conseguisse entrar, ser removida para o estado de Goiás, eu estaria fora do tribunal. Então, eu fiz tudo que estava no meu alcance para poder instalarmos a vara, a junta de Itumbiara, porque a 10ª região, naquela altura, tinha um projeto de lei, então não interessava a ela mais instalar as varas, porque, claro, ia ter gastos, né, no orçamento deles, então, aí nós movimentamos a sociedade toda para que eles dessem a casa, os móveis, todos para a instalação da vara de Itumbiara, porque aí eu poderia ser removida. Só que demorou muito e quando o projeto já estava indo para o presidente da República sancionar, eu tive que pedir a um por um dos meus colegas da 10ª região, inclusive Maldonado, que na época era da 10ª, todos, que abrisse mão dos 15 dias que eles tinham para manifestar sobre a remoção deles, se eles queriam ou não ser removidos para Itumbiara. Eu me recordo que o Sebastião Renato, na época, ele estava de recesso e estava chovendo muito, ele morava numa cidade do interior de Minas. E aí a gente teve, e naquela época não tinha celular, não tinha muitos recursos, né? Era pelo telefone. E mandava pelo correio. Eu sei que eu consegui 2 dias antes que todos manifestassem, abrissem mão do prazo para que eu pudesse ser removida. E eu fui removida. Então, realmente, isso foi para mim um ponto e muito importante com relação ao Tribunal de Goiás. Eu faço parte dessa história, porque eu iniciei antes da criação, durante a tramitação do projeto, e depois eu consegui entrar para o Estado. Quando foi instalado o tribunal, porque uma coisa é a criação, depois veio um período de instalação que o juiz Guedes, na época parece que era um instalador, ele buscava um prédio e tal, até a solenidade de inauguração. Essa eu ainda estava em Itumbiara, mas me recordo que a solenidade foi feita no Tribunal de Justiça. E o Maldonado fez o discurso que durou, para mim, 5 horas. Ministra, por favor, fale-nos sobre a Justiça do Trabalho em Goiás, antes e após a criação e implantação do TRT-18. Bom, para mim, não mudou muito. Por quê? Porque eu já estava lá. Eu praticamente só trabalhei no Mato Grosso, no interior de Goiás. Eu trabalhei em Rio Verde como substituta e Itumbiara. E Rondonópolis como titular. E fui para Goiânia em 91, se não falha a memória, em 91. Então, eu acho que a criação do Tribunal de Goiás, ele realmente foi muito importante para os advogados e para os jurisdicionados. Por quê? Porque para eles se deslocarem até Brasília era mais difícil, o processo demorava mais. Então, quando instalou o tribunal em Goiás, teve um crescimento muito grande, a advocacia, os advogados passaram a se interessar mais pela advocacia trabalhista e as partes tinham acesso mais rápido. Então, eu penso que foi um motivo de júbilo para o Estado, a criação do tribunal naquela época, porque isso tem 25 anos, se não me engano. É isso? 25? 25 Foi anos. quando? 90? Foi, vai fazer 25 anos agora em novembro. Exatamente. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, ela
ela movimentou muito o Estado como um todo, porque como tinham poucas varas, e aí realmente houve uma expansão muito grande da Justiça do Trabalho e automaticamente do direito de trabalho para os trabalhadores, né? Excelência, como foi a reação da sociedade goiana à criação e implantação do TRT no estado de Goiás? Eu acho que foi boa. Eu não me recordo de nenhuma reação contrária ao X-Trabalho. É natural que as pessoas se sintam um pouco ameaçadas, né, com o novo. Mas eu não me recordo de nenhum episódio que levasse a me acreditar, ou a acreditar que naquela época havia reação contrária. Ministra Dora, em entrevistas anteriores, percebeu-se que no início, quando o Distrito Federal e Goiás eram jurisdicionados à terceira região, em Minas Gerais, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, móveis, material básico como canetas, papéis, etc. A senhora confirma isso? De que forma isso afetava o desempenho das funções? Eu acho que a falta de material, de condições para exercer, vamos dizer assim, a judicatura naquela época, era de toda a Justiça do Trabalho, e não só do Estado de Goiás. Por quê? Porque os orçamentos eram bem restritos e não tinha pessoal, porque precisava fazer concurso, precisava de criar cargos, então era tudo muito difícil realmente. E, na verdade, havia muita pressão quando criava a vara, ou a junta naquela ocasião, para ser instalado imediato. E aí instalava-se sem servidor, nós tínhamos que buscar servidores no executivo, geralmente nas prefeituras. Eu me recordo que quando eu cheguei em Rondonópolis, o prefeito tinha tirado todos os servidores e eu só tinha uma secretária. Então, a gente teve que ir lá, convencer o prefeito a voltar com os servidores. Então, isso era normal. Material, eu acho que a magistratura daquela época, não sei hoje, mas nós tirávamos do próprio bolso para comprar caneta, porque não tinha, você fazia a sentença à mão. E depois é que levava para o servidor digitar, ou datilografar. Então, às vezes faltava papel, mas o que era pior mesmo era a falta do servidor. Era muito complicado. Na cidade do interior, nos interiores, nas cidades de interior, era mais difícil. A capital até que não, você tinha um pessoal já qualificado, concursado, mas material faltava. Eu me recordo que Itubiara era uma cidade muito quente, né? E na época foi instalado numa casa antiga que eles chamavam Casa do Padre. E ali não tinha nem ar-condicionado. Então, você ia fazer audiência, quase 40 graus, você tinha que colocar toga. Imagina, se suava, o suor descia. Várias vezes aconteceu isso comigo, tanto em Rio Verde, que a sala era muito pequena, a sala de audiência era mínima, quanto em Itubiara. Em Itubiara, eu me recordo que eu comprei um ar-condicionado para colocar no gabinete, no meu bolso. Por quê? Porque Minas não fazia tanto calor, né? Mas são tempos que eu acho que acontecia com todas as varas do país, principalmente das cidades do interior. Ministra, a senhora atuou como juíza pelo TRT da 10ª Região em algumas JCJs do interior, a exemplo de Rondonópolis e Tubiara. Fale-nos sobre as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros que atuavam no interior.
É isso. Além disso que eu já coloquei, a falta de servidor, material, na época, essas duas varas tinham sido. Rondonópolis tinha sido inaugurada há um ano e pouco. E lá realmente era difícil, porque tinha rejeição à justiça do trabalho. Porque é um estado que tem a agricultura que predominava e predomina até hoje, né? Mas hoje nós temos grandes empresas já com outra mentalidade. Mas naquela época a justiça do trabalho incomodava muito. Incomodava e então a gente até de certo modo corria risco de vida. Algumas vezes eu me recordo que o classista chegou para mim e falou: doutora, a senhora podia trocar o roteiro de voltar para casa. Porque como eu era estupim meio curto, eu digo era, tá? Não sou mais não. Eu não levava desaforo para casa, né? Então, incomodava bastante. Tirando esse lado de pioneirismo, que realmente é pioneirismo, porque instalar uma vara no estado do Mato Grosso há 25 anos atrás é muita coisa. Então, assusta. Mas eu nunca tive medo. Eu adoro tudo que eu faço, eu não tenho medo. Ministra Dora, o presidente Getúlio Vargas referiu-se à CLT como sendo a Carta de Emancipação Econômica do trabalhador brasileiro. Hoje, mais de 70 anos após a vigência da CLT no Brasil, um grande número de brasileiros ainda não possui seus direitos garantidos. Como a senhora avalia esta realidade diante da afirmativa do presidente Vargas? 70 anos é muito pouco. É pouco para um crescimento que nós tivemos. E eu reputo isso à própria Justiça do Trabalho. Então, se tivemos aí não sei quantos anos de escravidão, de servidão, você imagina 70 anos, eu acho que ele foi um visionário, porque era para estar muito pior. E nós hoje, você vai no interior do estado do Amazonas, o trabalhador sabe os direitos que ele tem. Ele pode não receber todos, mas ele tem a justiça do trabalho para isso. Então, acho que o trabalhador brasileiro, ele tem que comemorar. Ministra Dora, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como a senhora avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Teve algum impacto na sua carreira? Teve. Na minha carreira, sim. Eu penso que dois foram os fatores, né? Mas o principal, eu vim para o TST, que primeiro eu fui para o TRT, uma vaga deixada por um classista. Então, se a extinção não ocorresse, eu ia levar muitos anos para chegar no tribunal. E eu fui para o tribunal, 2 anos depois, 1 ano depois, eu já estava convocada no TST. Por que isso? Porque eu fiquei convocada no tribunal muitos anos antes de subir, de virar desembargador, naquela época juiz do tribunal. Mas logo que eu fui para o tribunal, na vaga de um classista, eu fui convocada. Eu fiquei 1 ano e meio aqui, voltei, exerci a presidência 2 anos. Quando eu estava terminando a minha presidência, eu fui convocada novamente para o TST. E aí eu não voltei mais, porque eu vim em fevereiro e em maio eu já tinha entrado numa lista quando eu estava na presidência, e em maio eu fui nomeada ministra. Então, se há de convir que a extinção dos classistas foi o que eu acho que me deu
a possibilidade de ir para o tribunal e hoje está no TST. Mas a representação paritária, desde antes, a gente tinha trabalho já iniciado no Congresso para que houvesse a extinção da representação paritária. Excelência. Em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Se recorda daquele momento? Pode nos falar a respeito? Eu me recordo desse movimento que teve no estado de Goiás. Até foi, na época, ele foi iniciado, ou o trabalho foi feito até pela IALBA. A IALBA, ela, não sei se na época estava na presidência, e ela, então, ficou muito preocupada, pensando que a Justiça do Trabalho fosse extinta. Eu confesso que eu não acreditei, porque, na verdade, era só uma resposta a alguns posicionamentos com os quais ele não concordava, e ele não tinha esse poder de extinguir um poder tão importante. Então, aquilo realmente, na época, não me chamou muita atenção em razão de não acreditar naquela extinção levantada naquela época. Ministra Dora, em 2005, quando teve início a sua gestão como presidenta do TRT-18, a Justiça do Trabalho teve sua competência ampliada pela Emenda Constitucional número 45. Por favor, fale-nos a respeito da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Na época, nos pareceu que ia ser um monstro, que nós íamos receber carros e carros, caminhões e caminhões de processos. E nos preparamos até para isso. Foi no início da minha gestão. E, para nossa surpresa, nós recebemos muito poucos processos. Por quê? Porque eu acho que a justiça comum do Estado de Goiás, ela ela priorizava também os processos que eram de acidente de trabalho. Então, acabamos recebendo uma quantidade menor, o que nos deu a oportunidade de fazer gestões para que pudéssemos ter um pessoal mais capacitado, os juízes se preparar melhor para julgar principalmente o acidente de trabalho. Porque a execução fiscal, ela também não acrescentou muita coisa no nosso quantitativo de processo. Ministra, como os demais presidentes do TRT-18, à época, a senhora deu continuidade à expansão do tribunal, com a realização de concursos públicos para juízes do trabalho, instalação de varas, criação da Diretoria Geral de Coordenação Judiciária, reforma das varas do interior, computadores, móveis ergonômicos, entre outros. Por favor, fale-nos sobre sua administração e quais foram os maiores obstáculos enfrentados. Na verdade, o único obstáculo que eu tive, principal, claro, o orçamento era bem enxuto, foi a continuidade daquela obra daquele prédio. Porque, na verdade, eu recebi o prédio um esqueleto, né? E não tinha verba nenhuma, porque o processo era com parceria com o Bradesco até um valor específico, o contrato. E depois eu não tinha no orçamento daquele ano nenhuma verba para continuar. Isso foi um empecilho muito grande. Por quê? Porque sem orçamento, se eu não conseguisse, junto ao TST, verba para continuar aquele esqueleto, ele ia acabar se deteriorando mais ainda, porque sequer janela tinha no prédio. Ele estava realmente só as vigas e as paredes. Então, eu tive que
usar aí, ainda bem que eu conheci o presidente do TST na época, porque eu tinha trabalhado com ele na terceira turma, eu como convocada, que era o ministro Abdala, e o Vantuil Abdala, e eu trouxe, tirei as fotos, trouxe para ele, junto eu e Ricardo, que era meu diretor, para mostrar para ele a dificuldade que a gente tinha para continuar aquela obra. E ele realmente nos auxiliou, e tanto é que ao final da minha administração eu entreguei uma obra que foi iniciada na administração anterior, e com móveis e com tudo mais. Realmente foi eu consegui fazer tudo que eu consegui, inclusive a inauguração ou reinauguração, não me lembro, da vara de Catalão, que foi uma obra que já foi inaugurada depois que eu já estava aqui, mas que eu deixei todo o mobiliário, tudo pronto, tudo pago. Por que eu consegui isso? Porque na época a gente não tinha um conselho. O conselho ainda não tinha, né, aquela função de liberação de verbas. Eu consegui com o presidente do TST na época. Então, eu acho que assim, foi uma dificuldade que eu tive. E tanto é que projeto meu mesmo, praticamente eu não fiz nenhum. A minha ideia era terminar aqueles projetos que tinha iniciado. Excelência, a senhora ingressou na Justiça Trabalhista em 1979, na Terceira Região, Minas Gerais, como servidora. Em 1987, foi aprovada em concurso público para o cargo de Juíza do Trabalho substituta do TRT da 10. Em 2002, nomeada para o cargo de Desembargadora Federal do Trabalho. No biênio de 2005-2007, a senhora foi presidenta do TRT 18. Ainda em 2007, nomeada ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Resumindo, servidora, juíza, desembargadora, presidente e ministra. Como a senhora se sentiu em cada um desses desafios? A vida, ela vai acontecendo. Você às vezes é pego de surpresa, porque a maior parte da minha vida no direito do trabalho, na justiça do trabalho, ela foi como juiz de primeiro grau, que é exatamente o cargo para o qual você faz o concurso. As promoções posteriores, elas vêm sem que você busca ou você imagina que vai acontecer, ou você programa para acontecer. Então, desafios tem, mas assim, você é levado a crescer junto com o passar dos anos. E, para minha surpresa, realmente foi impensável chegar até onde eu cheguei. Então, cada época tem a sua magia, né? E a sua exigência. Ministra Dora, a Justiça do Trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade e por que a Justiça do Trabalho se difere tanto da justiça comum? Eu acho que é porque ela é uma justiça especializada, sim. Ela difere da justiça comum por isso. O direito do trabalho aqui é social. Por quê? Porque ele foi criado exatamente com a finalidade de proteger o trabalhador, o capital e o trabalho. Então, ele veio para isso. Então, nós, como operadores desse direito, nós operamos o direito do trabalho, o que é lamentável que seja um direito chamado direito do desempregado. Eu acho que hoje está até mudando essa postura, porque o empregado, enquanto empregado, ele não vem à justiça. Ele vem depois que ele é dispensado, né? Então, por isso fica com essa ideia de que é uma justiça de desempregados. Eu não acho correto falar que a justiça do trabalho, ela protege o empregado, ela não deveria. O direito protege. Como nós aplicamos o direito, né?
dá-se a impressão para a sociedade que nós só protegemos o empregado. E nem sempre é assim. Ministra Dora, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. A senhora atuou naquela corte como magistrada desde o início. Esperava que chegasse a tal ponto? Eu acho que o tribunal, sendo um tribunal pequeno, com servidores que sempre vestiram a camisa, porque o diferencial que eu percebo e percebi desde o início é que quando desmembrou o tribunal, nós passamos por momentos um pouco difíceis em termos de credibilidade. Mas depois houve uma mudança muito grande e essa mudança começou com a administração do desembargador Platão. E ali os servidores que estavam, já os servidores antigos, vinham até ainda da 10ª região, eles ganharam uma nova. Por quê? Porque eles foram valorizados. Muitos servidores foram a cargos de diretoria, então eles deram a alma pelo tribunal. Trabalharam muito. E os magistrados também, nós tínhamos e temos hoje, porque esse pessoal está todo aí, quando iniciaram no tribunal foi o primeiro concurso, que foi de 92, 2. Claro, os que vieram depois também, tinham uma postura ao meu ver, de magistrado totalmente comprometido. Então, aliou-se os servidores, os magistrados e o administrador. Ali o tribunal deu uma alavanca e a ideia foi sendo passada de geração para geração. Então, o tribunal ali, ele realmente chegaria onde chegou. Eu só temo que ele não continue nesse crescimento, porque às vezes chega um ponto que não tem como mais. Mas eu espero que ele nunca retroaja, porque foi um tribunal e é um tribunal que mudou a cara da Justiça do Trabalho no estado de Goiás, porque eu acho que aí sim, não com a criação, mas a partir daquele momento houve uma mudança da Justiça do Trabalho no estado de Goiás. Excelência, o TRT de Goiás está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita que o sucesso e o que o faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores. A senhora concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, a senhora apontaria outros fatores? Eu acho que é isso que eu coloquei antes. A continuidade ela é importante, até porque o administrador ele tem um tempo muito curto. Ele fica 2 anos. Se ele quiser criar muita coisa, mudar o que o anterior implantou, até ele acho que já nem mais é possível, porque tem um planejamento estratégico que limita um pouco a atuação do administrador. Mas, dentro daquilo que lhe compete, ele pode, claro, ser mais criativo do que o outro, mas desde que, claro, observe aquilo que foi programado a longo prazo. Hoje, com o planejamento estratégico, você tem que dar continuidade a muitos projetos. Então, eu acho que isso é importante, mas não foi só isso que levou o tribunal a ter expansão. Foi a própria justiça que cresceu. Nós hoje podemos ver que vários outros cargos, eu saí, tinha 8 cargos de desembargadores, hoje nós temos 13 ou mais, não sei exatamente quanto. Então, houve um crescimento, e isso exige também um maior número de servidores, e é assim que ocorre a expansão. Então, eu acho que assim,
todos os tribunais de uma forma ou outra, a tendência é haver essa expansão, esse crescimento. E é um crescimento obedecendo os planejamentos anteriores. Ministra Dora, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Mais célere porque nós lidamos basicamente com o direito alimentar. Então, o magistrado do trabalho, ele sabe disso, ele tem isso como uma bandeira. Então, ele trabalha, ele desenvolve a atividade dele sempre pensando no trabalhador. Então, é mais respeitada? Eu não sei, eu acho que, eu não diria que ela é mais respeitada. Ela ocupa um espaço no panorama judiciário muito bom. E exatamente por isso, porque além da vida, que é o direito comum lida, o direito ao alimento, ao trabalho, ele vem em segundo lugar, ou talvez até em primeiro, porque não adianta você ter vida se você não tem como sobreviver. Então, ele ocupa um espaço importante e a magistratura trabalhista sabe disso, tem consciência de que o papel dela é muito importante. Ministra, na sua opinião, quais são os desafios que a Justiça do Trabalho ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que ela tem pela frente? Não vejo como obstáculo. Eu acho que a justiça ela vai desenvolvendo o papel dela, ela está muito bem equipada, muito bem preparada para os obstáculos que poderíamos chamar ampliação de competência ou mesmo momentaneamente uma falta de verba, mas ela está muito bem aparelhada, melhor do que todas as outras. O judiciário trabalhista, ele é observado e a ele é dado todas as condições para bem dizer o direito para o trabalhador. Ministra Dora, atualmente as mulheres estão bastante inseridas no mercado de trabalho, mas a época em que a senhora ingressou para a magistratura, a realidade era outra. Sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher por onde atuou? Nunca senti, nunca. E olha que eu trabalhei num estado em que era o Mato Grosso, era temido, mas não por eu ser mulher, por eu ser magistrada, né? Do direito do trabalho, trabalhista. Mas como mulher eu nunca senti nenhuma discriminação. Aliás, nem como mulher sem ser magistrada. Talvez quando se é jovem, né? Mas depois que eu entrei na magistratura, não. Como a senhora vê a definição do CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Olha, eu hoje faço parte do CSJT. E eu só lamento que nós tenhamos chegado ao ponto de estabelecer metas. Porque na época que eu era juíza de primeiro grau, eu estabelecia as metas. Eu trabalhava mais do que qualquer meta que se poderia pensar na época. Então, quando nós partimos para estabelecer metas, significa, ao meu ver, que as coisas não estão boas, que a magistratura não está muito preocupada com a prestação jurisdicional mais célere. Porque meta é por isso. É número, e número nunca é muito bom. Então, essas metas, se são necessárias, é porque os processos estão atrasados. É assim que eu vejo. Excelência, até onde o ministro pode ir?
o que limita o ministro do TST? Suas convicções, o direito, os demais ministros ou o conjunto? Se você fala em limite de atuação, o ministro do TST, ministro do Trabalho, que é a última instância trabalhista, e o TST tem uma função única, que é uniformizar a jurisprudência, que significa dizer que ele não analisa fatos. Então, ele analisa o direito e aplica de acordo com os regionais para unificar essa jurisprudência. Qual é o limite do ministro? O limite dele é muito, muito, muito pequeno. Quer dizer, a atuação dele é muito restrita. Ele está submetido à jurisprudência que o próprio TST firma. Um juiz de primeiro grau, ele não, hoje, quer dizer, ele tem mais liberdade de criação do que o ministro do TST. Não é o outro ministro que limita, não é a lei que nos limita, é o papel que o TST exerce. Então, quando você vem para um órgão colegiado do nível do Tribunal Superior do Trabalho, que tem a função de uniformizar, uniformizado, eu não tenho convicção pessoal. Eu julgo de acordo com a jurisprudência. Então, isso, às vezes, causa uma certa estranheza aos desembargadores, aos juízes, porque eles dizem, poxa, mas se julga contra a sua convicção? Eu penso que o papel do magistrado de última instância é exatamente essa. Eu me submeto. É como se tivesse uma súmula vinculante. Eu me vinculo àquele posicionamento que o TST firmou. Ministra Dora, a escritora de memórias, Esmeralda Santiago, diz em um dos seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Qual sua visão a respeito do resgate e da preservação da memória através do projeto História Oral? Inicialmente fica parecendo que não seria importante, né, no tribunal você resgatar a história daquele tribunal, mas e daqui a 100 anos? E daqui a 200 anos? Como vai estar o mundo? E que importância vai ter esse tribunal no cenário? Eu acho que isso, sim, justifica esse trabalho que vocês estão fazendo de preservar essa memória, porque as pessoas passam, a instituição fica. Então, precisamos mostrar para as futuras gerações, os futuros magistrados, daqui a 100, 200 anos, o que nós enfrentamos, o que nós trabalhamos para que esse tribunal chegasse ao ponto que chegou. Então, é importante, ao meu ver, esse resgate da história. Nós vamos fazer 25 anos. Mas antes desses 25 anos, já tem uma história. E essa história tem que ser contada, tem que ser preservada. Meus parabéns por isso. Ministra Dora, na sua opinião, qual a importância da formação inicial e continuada para os magistrados e servidores? Inicial, eu acho que ela é muito importante para o magistrado. Para o servidor, eu penso que ele se insere ali dentro do contexto para onde ele vai, e lá mesmo onde ele inicia o trabalho, ele já tem uma iniciação. O que é importante para ele é a continuada. Por quê? Porque ele vai se aprimorar dentro daquele espaço que ele optou. O magistrado, a inicial também, eu acho que é importante, porque eu me recordo que quando eu assumi a magistratura aqui em Brasília, segundo dia que eu estava lotada numa vara, eu fiz audiência. Fiz audiência, despachei, porque o juiz da vara tinha adoecido. Então, você não tem nenhum preparo psicológico, que eu acho que o importante é o preparo psicológico.
do magistrado recém-aprovado no concurso. Porque não é fácil você entrar numa sala de audiência e fazer uma audiência, uma instrução com advogados de experiência de 30 anos de advocacia. Então, essa preparação inicial ela é muito importante. Agora, continuada, eu acho que as escolas e também a ENAMAT precisa repensar o papel. Precisa fazer uma avaliação do que é importante e do que não é. Porque simplesmente a estabelecer quantidade de cursos, de frequência em cursos, eu acho que isso não atinge, não chega ao objetivo que se busca, que é aprimorar exatamente os conhecimentos dentro da legislação que vem posteriormente, daquilo que se busca. Então, eu penso que isso tem que ser repensado. As escolas são novas e esses cursos de prolongados, depois que já virou juiz, desembargador, precisa ser melhor examinados os conteúdos, é o que eu penso. Ministra Dora, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem a senhora gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Eu fiz parte dessa história e tenho muita honra de ter feito parte dessa história. E eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito da Clarice Lispector, que diz: antes de julgar minha vida ou meu caráter, calce os meus sapatos e percorram o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E eu digo isso porque, como eu fiz parte dessa história, é muito fácil as pessoas julgarem. Ficar na lembrança, a Dora, a juíza Dora era muito rigorosa, porque é isso que acontece no meu tribunal. A lembrança que eles têm minha é essa, mas esquecem que a Dora foi a magistrada e a presidente, foi uma pessoa que teve que administrar um tribunal sem muitos recursos humanos e sem muita verba. Então, eu tinha que ser exigente comigo e com os que trabalhavam comigo. Mas eu tenho um coração que pulsa por aquele tribunal. Quem é Dora Maria da Costa, na opinião de Dora Maria da Costa? Eu sou fruto de muita luta e minha história neste tribunal talvez vai demorar muito que se repita em outra pessoa, porque ela foi inesperada, foi impensada e foi imprevisível. Imprevisível eu chegar a ministra do TST sem nenhum padrinho político, nenhum parente magistrado, nenhum parente advogado e sem dinheiro, porque eu sempre tive que lutar e até hoje luto para conseguir me manter. Então, isso é impensável. A história conta que, quando eu comecei a fazer campanha da primeira vez, eu chegava nos políticos de Goiás, ninguém me conhecia. Mas conhecia a Dora, que sempre trabalhou muito, que muito produziu e que fez uma história dentro daquele tribunal que muda toda uma trajetória para mim, que fica para os magistrados. Vale a pena trabalhar, independente de você ter ou não onde se apoiar. Eu não tinha, mas eu tinha o meu Deus.
Ministra Dora, o que é a vida? É muito difícil de te dizer o que é a vida. A vida é estarmos aqui vivos, ao meu ver. Porque não tem outra definição, eu não sou nenhum poeta. A Escola Judicial, através do TRT de Goiás, lhe agradece por esses ricos depoimentos. A senhora pode ter certeza que a senhora faz parte da história do TRT de Goiás e ficará para sempre na memória daquele tribunal. Faço mesmo. Obrigada a vocês.